Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Gênesis capítulo 15, verso 1 em diante, diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olha para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. De todos os heróis que nos são apresentados, assim chamados heróis da fé, aliás, fica uma dica de leitura, porque hoje está difícil você encontrar bons livros recentes lançados dentro do segmento considerado evangélico, cristão. Mas há uma série escrita por um daqueles que eu considero ser da atualidade que eu digo da nossa geração, um dos maiores escritores que sempre me abençoou com seus livros. Ele hoje é um senhor de mais de 80 anos, chamado Charles Swindoll. Charles Swindoll escreveu uma série chamada, eu acho que foi publicado na época pela Mundo Cristão, posso estar enganado, mas foi uma série chamada Heróis da Fé. E ele escreveu sobre os grandes heróis da Bíblia. Ele fala sobre Moisés, fala sobre Josué, tem um livro que fala sobre Davi, na minha opinião, o melhor da série. Tem um que descreve sobre Paulo. Mas de todos esses grandes heróis da fé, nenhum deles se compara com aquele que é chamado de o pai da fé. Afinal de contas, a história de um relacionamento de fé começa através da vida deste homem. Esse homem é conhecido por nós como hoje Abraão. Esse nem sempre foi o seu nome. É por isso que quando você lê o texto, tem pessoas que não conhecem a história, por vezes acham que houve algum erro de grafia na Bíblia. Porque no capítulo 15, ele ainda não é chamado de Abraão. Ele ainda é chamado de Abrão, porque esse era o nome de nascimento dele. Ele, quando nasceu, recebeu o nome de Abrão. Este homem tem uma história fascinante que começa a ser contada no capítulo 12 do livro do Gênesis. Ele surge na descendência do seu pai, Terá ou Tera, você chama o pai dele do jeito que você quiser. Mas ele surge
num momento onde não havia muita esperança e sequer um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Até que Deus o visita. Deus o chama a sair do lugar onde ele estava, na terra dos seus pais, no meio da sua parentela, e sair para uma direção que Deus mostraria. Não há destino definido, não há nenhuma promessa bem delineada, há apenas uma palavra dizendo: eu farei de ti uma grande nação. Havia todas as razões do mundo para ele colocar em dúvida essa promessa. Primeiro, porque ele era casado com uma mulher estéril. Sua mulher não podia ter filhos. Nenhum sequer. Segundo, que ele já era um homem avançado em idade. Portanto, a possibilidade dele vir a gerar uma família numerosa que pudesse gerar então uma grande nação era muito pequena. Mas mesmo diante de todas as situações e circunstâncias contrárias, Abraão decide confiar numa palavra de Deus. E a sua história começa a ser escrita e até hoje é contada, e ele é chamado de pai da fé, exatamente porque um dia ele decidiu acreditar de que aquilo que Deus havia prometido, ele cumpriria. Na nossa vida não é diferente. Nós, às vezes, estamos num contexto cheio de impossibilidades. O tempo passa, as circunstâncias não nos ajudam, o que nos cerca, pelo contrário, tem tudo para nos convencer de que nada de bom vai acontecer, até que Deus vem e fala conosco. Deus fala conosco num culto como esse, Deus fala com você numa situação de um momento pessoal seu, de oração, de leitura das Escrituras, num tempo de devocional, e Deus te desafia a crer no que parece ser impossível. E a jornada de Abraão começa assim. Diante de um desafio de Deus, ele decide caminhar, sem nenhuma garantia, sem nenhuma duplicata garantindo que ele poderia, em caso de não cumprimento, acioná-la no cartório próximo. Ele sai com uma palavra. E ele sai. Sai sem muita coisa. Sai ele, sua esposa, alguns dos seus servos, os seus animais que não eram muitos, e ele leva o seu sobrinho Ló no pacote. E assim ele vai. Não começa muito bem a jornada. A jornada começa com alguns intempéries. Primeiro vem fome. Uma fome vem, ele tem que fugir para uma outra região do Egito, no qual ali ele tem que se colocar numa situação complicada. Ele era meio irmão da esposa. E por correr o risco e temer de que quisessem matá-lo para ficar com a esposa, ele diz que ela é minha irmã, não é minha esposa não. Ele diz meia verdade, mas meia verdade é mentira por completo. Mas aí, como toda mentira tem perna curta, descobrem logo de que numa conversa assim, o chamego deles não era de irmão. Abraão estava fazendo uns carinhos meio diferentes. E disse: senhor, escuta, esse negócio, que conversa é essa? Irmão não faz isso com irmã não. Fazer nozinho no cabelo, dar cheirinho no cangote. Normalmente irmão com irmão dá cascudo no outro. É ou não é? E descobre: não, eu fiquei com medo. E a história de Abraão começa assim. Ele sai, ameaças, situações contrárias, guerras. O seu sobrinho, que ele tanto ajuda, decide separar-se dele.
Vai embora, porque começa a ter problema entre os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão com os pastores que cuidavam do rebanho de Ló. E a confusão foi tão intensa que disse: não dá para a gente continuar junto. Vai dar morte esse negócio. Escolhe um lado que você quer ir, eu vou para o outro. Ló escolhe, de que bobo não tinha nada, ele vê as campinas do Jordão, que era uma terra fértil. Por conta da irrigação do leito do Jordão, era uma terra mais verdinha. Ele diz: não, eu vou para ali. E Abraão vai para o outro lado. Mas Ló rapidamente se envolve em problema. E ele é levado cativo, juntamente com a sua família. E Abraão vem, e por uma questão de família dá um trabalho, não é verdade, gente? Família é uma bênção, mas dá trabalho. Ele diz: eu não posso deixar o meu sobrinho, eu vou ter que arrumar um jeito de resgatar o meu sobrinho. E ele entra numa guerra, que não é a guerra dele. E ele reúne 318 homens valentes e vai guerrear contra esses que haviam ido e prendido Ló. E Deus dá a ele graça e dá a ele vitória. E ele volta vitorioso, trazendo o seu sobrinho Ló, já livre, e também alguns escravos e algumas posses. Essa é a história de um homem que sai diante de uma promessa. Mas se você prestou atenção nesse resumo, bem resumido, que eu estou procurando te fazer, desde o momento de Gênesis 12 até o preâmbulo aqui do capítulo 15, você viu que até agora não teve cumprimento de promessa nenhuma. Ele só saiu e até agora ele só arrumou dor de cabeça. É guerra, é fome, é fuga, e filho que é bom, nada. E o fato é de que às vezes, quando a demora daquilo que a gente espera acontecer se estende, a dúvida e o medo começam a encontrar espaço no nosso coração. Nós vamos vendo o tempo passar e nada. Nós vamos vendo as coisas acontecerem, a vida dos outros se ajeitarem e a nossa, nada. E Abraão entra em crise. Até mesmo o pai da fé entrou em crise. Então não se culpe se de vez em quando a sua fé entrar em crise. Abraão entra em crise. E a Bíblia diz, e é assim que começa o capítulo 15 que nós temos, e eu gastei quase todo o meu tempo na introdução, mas começa dizendo: algum tempo depois. Passaram-se muitas coisas nesse intervalo de tempo. Algum tempo depois, novamente o Senhor vem e fala com Abraão. E aqui nós primeiro descobrimos uma coisa: Deus sempre vem na hora certa, quando o nosso coração está enfraquecido. Deus sempre vem com uma palavra de renovo, quando Ele sabe que você está prestes a desistir. Quando você está duvidoso, quando você está com medo, quando você está cansado, Deus vem sempre na hora certa soprar uma brisa de renovo sobre o nosso coração. Os dias não eram fáceis para Abraão, lutando a guerra dos outros, ajudando os outros e dizendo: escuta, e para mim nada? Deus vem a ele. E mesmo sem Abraão dizer nada, Deus já vai diretamente falando em relação àquilo que estava no coração de Abraão. Você sabia de que Deus nos sonda e nos conhece? Deus sabe exatamente como está o seu coração hoje à noite. Deus conhece as suas dúvidas, Deus conhece os seus medos, Deus conhece as suas inseguranças, Deus conhece tudo aquilo que ocupa a sua mente, o seu coração hoje à noite. Deus sabe. Talvez Abraão, pela figura de ser uma sociedade extremamente paternalista, porque o era,
Era uma sociedade patriarcal. A figura do homem era sempre do mais forte. E por ser o mais forte, às vezes nós não podemos expor as nossas fraquezas. Fomos criados, e isso é comum até nos dias de hoje, principalmente aqueles que tiveram uma formação um pouco mais rígida, em de que a figura do chefe, do homem, é de que não pode deixar transparecer as suas fraquezas. O homem não chora. Engole esse choro, moleque. Quem é que nunca ouviu isso, às vezes, de um pai? Dizendo, engole. Até hoje eu não descobri como é que engole um choro. Porque quando você vai tentar engolir, você se engasga com ele. Engole o choro. Se chorar, vai apanhar. Aí complicava tudo. Abraão, talvez no meio da sua crise, no meio do seu momento, porque aqui é um momento particular de Abraão. Não tem nenhum outro personagem nesse cenário. Pelo menos é o que enxergamos na leitura do texto. É apenas Deus e Abraão. Mas que bom é saber de que Deus conhece a nossa dor, a dor que ninguém conhece. Os medos que nós temos medo de contar para os outros. E Deus vem, Abraão, e há 3 coisas aqui que eu quero de uma maneira muito prática e didática aplicar sobre a sua vida, para que você saia daqui encorajado nessa noite. O meu desejo é que essa palavra produza no seu coração, tanto para você que está aqui presente, como você que está em casa nos acompanhando, é que essa palavra produza na sua vida o que produziu na vida de Abraão há milhares de anos atrás. Porque o Deus que falou com Abraão é o mesmo Deus que fala conosco hoje. Não mudou nada. São necessidades diferentes para tempos diferentes, mas é o mesmo Deus diante das mesmas fragilidades que os homens enfrentam hoje. Não mudou nada, meus irmãos. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem foi criado, desde que o pecado encontrou espaço entre os homens, lidamos com os mesmos dilemas e problemas. E Deus vem. E Deus vem exatamente dizendo a Abraão, preste atenção, eu preciso que você acompanhe com a sua Bíblia aberta. Deus vem numa visão para Abraão e diz para ele, não tenha medo. O medo é um dos sentimentos mais perigosos que você pode permitir dominar o coração. O medo paralisa. Eu estou relançando agora, há um livro que ele está esgotado, chamado Não Mais Escravo do Medo, que eu lancei, acho que uns 2 anos atrás. E assinei um contrato novo com uma nova editora chamada Citadel, que é uma das maiores editoras hoje do Brasil, na linha secular. E nós estamos trabalhando numa versão ampliada desse livro, chamado Não Mais Escravo do Medo. E o subtítulo é Livrando-se da escravidão, do sentimento mais paralisante que existe. O medo nos paralisa. Medo que é gerado por uma série de situações. Alguns historiadores e comentaristas bíblicos acreditam que o medo que provavelmente tomava conta do coração de Abraão, era movido por uma série de situações. Primeiro, porque ele havia acabado de sair de uma guerra. E as retaliações de guerra eram algo comum. Ele havia levado escravos a alguns servos de Sodoma. Ele havia tomado posse, tanto que há uma conversa aqui, no final do capítulo 14, aonde o rei de Sodoma pede para que os escravos que ele havia levado sejam devolvidos. Talvez Abraão estivesse pensando, bem, essa guerra desses 5 reis, como é que vai funcionar agora? Será que eles vão vir contra mim? Será que eles vão querer fazer mal à minha família? Eu que trouxe Ló de volta. Bem, independente de qual seja a razão que levou Abraão a ter medo, o fato é de que ele estava com medo.
E como é que a gente sabe que ele estava com medo? Porque Deus disse que ele estava com medo. Se Deus disse para ele não tenha medo, é porque ele estava com medo. E Deus sabe quando a gente está com medo. E talvez você tenha entrado aqui hoje com medo. Medo do amanhã, medo dessa semana, medo das coisas não acontecerem do jeito que você esperava, medo do tempo passar e você não conseguir resolver essa situação que está se tornando complicada. Você está com medo, medo de alguma coisa, medo de algum diagnóstico, medo do resultado de um exame que você fez. Você está com medo. Medo. Deus vem e fala para Abraão primeiro: não tenha medo. Mas a razão pela qual Deus diz para que Abraão não tenha medo, não é uma razão infundada. Ele não diz assim: não tenha medo por não ter. Não. Deus diz para Abraão: não tenha medo, porque eu serei o seu escudo. O que Deus está dizendo para Abraão nessa ocasião é aquilo que eu creio que o Espírito Santo de Deus está hoje ecoando neste lugar e falando ao nosso coração. Porque por vezes nós nos sentimos extremamente vulneráveis, expostos. Será que essa situação vai me atingir? Será que essa crise, será que esse problema, será que essa luta vai me alcançar? E Deus vem dizer para Abraão de que o plano que está em ação não depende da capacidade que Abraão tem de se proteger. É Deus quem o guardava. E isso não muda para nós hoje. Nessa noite, o Espírito de Deus vem e fala ao nosso coração, fala ao meu e fala ao teu coração, dizendo: não tenha medo, porque eu serei o seu escudo. Ele diz: eu serei durante toda a caminhada. Não é só agora. Nenhum mal te atingirá, nenhuma praga chegará à sua tenda, diz o Senhor, porque eu é quem te protejo. Deus é o meu escudo. O salmista afirma isso de uma forma tão veemente, de que o Senhor é meu escudo. Ele é o meu escudo intransponível. Através do desenvolvimento das guerras, e eu já disse isso algumas vezes de uma forma pública, de que eu sou muito fã de filmes épicos. Eu amo filme épico, assisto todos. Eu dizia esses dias pregando, de que quando saiu aquele filme Gladiador, lembra do Gladiador? Maximus. Eu comprei o filme em DVD. Às vezes a minha esposa chegava em casa, eu estava assistindo um filme, acho que pela 19ª vez. Eu achava que no máximo, na arena dos gladiadores, aquele general romano Maximus. Hoje ele está maximamente grande. Esses dias eu vi uma foto do ator, antes e depois, e o homem está grande. E ele para gladiador não dá mais. Ele, se for para a arena, o leão come ele rápido. Até porque vai ver que a refeição está farta. Mas nesses filmes épicos, e eu assisto todos, o último que saiu agora, que eu não tive tempo de assistir, é o Napoleão. Eu quero assistir Napoleão. Já saiu do cinema, mas eu quero assistir. Vou arrumar um jeito de assistir em algum lugar. Nesses filmes épicos, todos esses mostram o avanço nas armas, tanto de ataque como de proteção. E uma das coisas que mais dava poder a um exército não era a sua capacidade de atacar, era de se defender. Durante o Império Romano, eles desenvolveram, e isso foi durante anos e séculos, literalmente séculos, durante o domínio do Império Romano, a capacidade daquilo que eles formavam, eles chamavam de formação de tartaruga. Eles tinham um escudo que os romanos haviam desenvolvido, que ele era mais comprido que os demais. E quando eles entravam numa área onde flechas eram atiradas, lanças eram arremessadas, eles fechavam na parte da frente e de cima, para que por trás desse escudo nenhuma lança e nenhum ataque do inimigo alcançasse os soldados. Meus irmãos,
Deus é especialista em proteger o seu povo. Se você está achando que esse escudo romano é algo bonito e é algo de defesa, e agora em Israel, essa guerra que tem tomado proporções absurdas, infelizmente, durante a guerra há algo em Israel chamado domo de ferro. Já viram ou não? Quando lança-se foguetes, há um sistema de escudo, aonde quando os mísseis dos inimigos são lançados, eles são interceptados por esse sistema de escudo criado da mais alta tecnologia. O que Deus está dizendo para Abraão, ou está dizendo para nós, é de que nós não precisamos ter medo, porque nós estamos debaixo do cuidado de um Deus que nos protege. Deus te guarda, nenhum mal te alcançará. Nada vai acontecer na sua vida, o Senhor é o teu escudo. Para de ter medo. Medo do dia de amanhã, medo do que vai acontecer. Deus visita Abraão e diz para ele: não tenha medo. Segunda coisa que nessa conversa de Deus com Abraão, ele fala e ele reafirma a promessa, ele diz: há uma recompensa para você. Eu gosto dessa expressão que é usada aqui no texto, recompensa. O nosso Deus é galardoador. Hebreus, no capítulo de número 12, afirma de que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A recompensa na sua fidelidade. A recompensa em você permanecer fiel ao Senhor e não recuar, em não retroceder. A recompensa para você. Deus está lembrando Abraão: eu estou vendo tudo que está acontecendo. Eu não só estou te guardando, mas eu estou providenciando algo para te recompensar. Que coisa maravilhosa é saber de que Deus enxerga não só o nosso medo, mas Ele enxerga o nosso esforço. Deus está vendo a sua oração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus está vendo que você se recusa a recuar e a desistir. Deus está vendo. E Deus está dizendo para Abraão, e Deus está dizendo para nós hoje à noite: eu vou te proteger, e enquanto eu te protejo, eu tenho uma recompensa para você. Bem, Abraão estava tão tomado de incertezas, e a sua fé estava numa crise tão profunda, de que ele responde ao Senhor. Ele não se dá por satisfeito. Tá bom, o Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha recompensa. Ele diz: ok, Senhor, soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos? Eu quero um filho. Eu estou vendo que o Senhor está me guardando. Eu sei que quem deu-me vitória contra os reis que se levantaram contra Ló foi o Senhor. Eu tive um encontro com Melquisedeque, e ele foi boca de Deus na minha vida. Ele disse: foi o Senhor que derrotou os seus inimigos por você. Eu sei disso. Só que lembre-se de que quando eu saí lá da terra dos meus pais, o combinado foi o seguinte: o Senhor me daria uma família, e até agora nada. Eu não tenho um filho sequer para deixar os meus bens. Eu não tenho um herdeiro. Eu vou ter que dar tudo aquilo que acumulei para um dos meus servos, chamado Eliezer. Ele é de Damasco, algumas versões chamam ele de Damasceno. Ele é servo na minha casa. E eu fico aqui imaginando, e qualquer dia eu vou me aventurar na figura de Eliezer, porque ele deveria ser um servo fantástico. Porque para alguém decidir dar a herança para um dos seus servos, é porque ele merecia. Bem, no meio das suas reações, Abraão produz algo que normalmente o medo reproduz: incertezas. Primeiro, Deus lidar com medo de Abraão. Diz para ele: olha, não tenha medo, eu estou guardando você.
Então hoje eu quero que você aprenda isso e saia daqui com essa palavra de Abraão, de Deus para Abraão: não tenha medo, Deus é o teu escudo, Deus está cuidando de você, há uma recompensa, Deus não se esqueceu. Mas talvez o medo tenha gerado um outro sentimento, que normalmente eles andam juntos. O medo gera a dúvida. Olha o que Abraão fala na conversa com Deus. Ele diz: o Senhor não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Ele já tem aquilo como uma certeza. Ele diz: eu já estou conformado com a situação. Talvez Abraão já tinha até preparado o documento para ir no cartório, passar os bens para Eliezer. Chamou o advogado da época. Não tinha, viu, irmãos? Mas é só uma questão para você entender a situação e a atualização para o contexto. Chamou o advogado e disse assim: vamos comigo fazer aí um termo de doação. Eis eu, Abraão, de Ur dos Caldeus, filho de Tera, casado com a dona Sara, por não ter herdeiros direto, quero deixar aqui todos os meus bens, tudo aquilo que possuo, para Eliezer de Damasco. Na cabeça de Abraão não tinha mais jeito. A dúvida tirou dele a certeza de que aquilo que Deus havia dito lá atrás ia acontecer. E como Deus conhece tudo aquilo que se passa no nosso coração, Deus fala novamente com Abraão. Veja que Deus sempre vai tratar com as coisas que estão diretamente gerando dúvida em você. Deus vem agora e fala com Abraão, verso de número 4, por gentileza acompanhe, diz assim: não será esse o seu herdeiro. Não é nada do jeito que você está imaginando. O que Deus está dizendo para Abraão é o que Deus diz para você hoje à noite. Não é nada do jeito que você está pensando. Não é nada do jeito que você está pensando. Nós somos criativos, fala a verdade. Nossa cabeça às vezes viaja, hein? Nós criamos uma história na nossa cabeça. A gente cria uma possibilidade, uma situação. Não, por que vai acontecer isso? Porque você vai fazer um exame, você já não, mas isso aqui, não, tenho certeza que vai voltar o exame, e eu vou ter que começar. E você já cria um cenário, e normalmente o cenário é o mais trágico possível, porque nós somos especialistas em escrever dramas para a vida. Se você fosse um escritor de novelas, você seria especialista em drama, porque você é dramático. Conhece gente dramática? Não tem mais jeito, não tem mais volta. Não, agora eu não tenho o que salvar. Conhece gente assim ou não? Olha no espelho, olha no espelho e diz: és tu. É de tu que ele fala. Dramático. Mas Deus vem para Abraão e diz assim: não vai ser nada desse jeito que você está imaginando. E que bom que não é do jeito que a gente imagina, é do jeito que Deus determina. Deus está dizendo para Abraão: não é do jeito que você está pensando, é do jeito que eu falei que seria, e do jeito que eu falei que seria, será. Não vai ser Eliezer o Damasceno, porque não foi isso que eu te disse lá atrás. O que eu te disse lá atrás é que você seria pai de uma grande nação. Eu não disse lá atrás que eu levantaria um servo da sua casa para herdar tudo que você tinha. A minha promessa, Abraão, nada tem a ver com Eliezer. Por mais que ele seja um bom servo, por mais que ele se dedique, por mais que você seja grato a ele, minha promessa tem a ver com a sua descendência. Deus disse para Abraão: não será ele o seu herdeiro. Aí Deus vem, pega Abraão pela mão. Porque veja, tudo isso acontece numa visão de Deus para ele. E Abraão está dentro da sua tenda.
Às vezes nós nos fechamos num universo pequeno demais. Percebeu que às vezes nós limitamos a nossa percepção do que Deus pode fazer? A gente acha que o mundo é desse tamaninho, de que as nossas possibilidades são desse tamaninho. Aí Deus vem e dá uma força para Abraão. Deus vem e pega ele pela mão. E a Bíblia diz no verso de número 5, em seguida, levou Abraão para fora. Grifa isso na sua Bíblia. Levou Abraão para fora. Tem gente aqui hoje à noite que Deus quer tirar você desse seu contexto de enredo que você definiu que seria. Diz, deixa eu te levar para um novo cenário. Leve ele para fora. Lembra do caso onde Jesus chega num vilarejo e havia ali um cego, e pedem para que o cego seja curado. A primeira coisa que Jesus faz é levá-lo para fora. Às vezes Deus precisa tirar você desse seu contexto tão limitado. Abraão é levado para fora por Deus. E diante de uma limitação, porque a limitação ali, ela era física também. Ele estava dentro de uma tenda, era noite. Por que a gente sabe que é a noite? Porque tinha estrela, irmão. Só dá para contar a estrela à noite. Era noite. Dentro da cultura, aqueles que eram chamados de beduínos, que moravam nos desertos, até hoje é assim, se você vai para o deserto, ainda na grande região ali de Israel, você encontra beduínos. Eles armam suas tendas. E às vezes você não enxerga o que Deus tem, porque você está dentro de um confinamento. Deus pega Abraão e leva ele para fora. E disse, olhe para o céu. Para onde Deus manda ele orar? Para baixo. Para o céu. Há aqui um ajuste de perspectiva de Deus com Abraão. Você está olhando para as coisas do mundo, você está olhando para as coisas passageiras, você está olhando para os problemas, você está olhando para muita coisa. Deus vem para Abraão e diz assim, olha para o céu. Lembra do Salmo 121, que é um dos salmos mais lindos de socorro que existe, aonde nós não sabemos quem é o autor, mas que diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus pega Abraão, leva ele para fora e diz, olha para o céu. Para onde você anda olhando? Se você olhar para os seus recursos, você vai viver a mesma crise que Abraão estava vivendo. Você vai duvidar, você vai ter medo, você vai achar que a tua história não vai ter um fim melhor do que você imagina. Se você olhar para as possibilidades da vida, você desanima. Todos nós desanimamos quando olhamos para os nossos recursos, quando a gente só olha para o que está dentro da nossa tenda. Deus pega Abraão e diz, olha para o céu. Ele está dizendo, os recursos do céu são inesgotáveis e ilimitados. Olha para o céu. E aí Deus dá uma lição para Abraão. Aliás, diz para ele, conta as estrelas, se for capaz. Deus sabia que ele não era capaz, mas Deus estava querendo dar a ele uma pequena amostra daquilo que estava vindo na sua direção. Olha para o céu e conta as estrelas, se for capaz. Ele diz, este é um número de descendentes que você terá. Deus leva Abraão para fora e diz para ele, a perspectiva sua está errada. Deixa eu te ajudar na sua falta de fé. Deixa eu te mostrar o que eu tenho preparado para você. Deixa eu te mostrar o que vai acontecer na sua vida. E finalmente,
há uma mudança imediata no coração de Abraão. O coração de alguém que tinha medo, o coração de alguém que tinha dúvida. De repente, no verso de número 6, é um coração novamente de um homem cheio de fé. A Bíblia diz: Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Diz os versos de versões mais antigas, mas aqui diz: e ele foi considerado justo. Abraão creu. Hoje à noite Deus quer que você saia daqui com um coração diferente do que você talvez tenha entrado. Talvez você tenha entrado aqui com o coração cheio de dúvida, com um cenário de tragédia e drama da sua vida já definido. E Deus sabe o que você está passando. E Ele vem dizer para você: não tenha medo. Você está tendo medo à toa. Quem te guarda sou eu. Segundo, joga fora esse seu enredo de impossibilidade e tragédia. Não vai ser do jeito que você imagina. Vai ser do jeito que eu disse que seria. E quando Deus assim falar, a nossa responsabilidade é apenas crer. Crer. É interessante como Deus repete os seus enredos de uma forma contínua em todas as Escrituras. O mesmo Deus que visita Abraão, um dia chega em Betânia. Seu amigo Lázaro estava morto. Já havia 4 dias. Suas irmãs, crentes, piedosas, começam a definir como a coisa iria terminar, ou melhor, como já havia terminado. Disseram para Jesus: se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. O Senhor foi demorar. Jesus diz para ela: eu não te disse que eu sou a ressurreição e a vida, e que mesmo aquele que morrer, mas crer em mim, viverá. A irmã disse: não, eu sei que lá no porvir vai todo mundo ressuscitar. Ele disse: você está entendendo errado. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aí Jesus diz para ela: você crê nisso? E ela responde: eu creio. O mesmo cenário de medo, de dúvida, de incertezas, mas o mesmo Deus. Quem sabe seja o mesmo cenário para você hoje à noite. Alguns medos, algumas circunstâncias tentando te convencer de que a sua história vai terminar do jeito que parece que vai terminar, mas só parece. Não vai terminar do jeito que você imagina, vai terminar do jeito que Deus disse. Você apenas precisa crer. Até que o menino vem e nasce. O filho da promessa chega. E nós hoje vemos e contamos a história de um homem que creu mesmo diante de um momento de dúvida. Hoje à noite eu quero orar com você. Você que chegou aqui e que talvez esteja diante de uma situação muito parecida da de Abraão. Ô pastor, tem mais jeito não. Eu acho que a minha história vai terminar assim, assim e assado. Literalmente eu estou lascado. Vai ser desse jeito. Eu olho, não vejo nada. Vejo a situação. Deus hoje te visita assim como visitou Abraão. E Deus vem falar ao seu coração. E diz para você: olha para o céu, para os recursos inesgotáveis e para o Deus que faz a promessa e jamais falha em cumpri-la na vida daqueles que nele creem.